Agora, correção do livro, página 208. E a primeira questão e a segunda questão da página 208 é uma questão conceitual e a gente vai poder observar aqui o que está sendo pedido. Então, a primeira questão diz assim: observe o triângulo ACE e escreva o nome de cada elemento indicado. Então, AB. O que é AB? AB é a altura relativa a esse lado. Imagina esse lado, imagina esse triângulo sendo uma peça de madeira. Se ele ficar em pé nessa posição, a medida aqui, ó, que pega essa base CE até o ponto mais alto, isso representa a altura relativa a essa base, tá? Então, eu leio altura relativa ao lado CE. Agora, eu quero saber CD. CD. Então, CD é mediana. Mediana relativa ao lado AE. Então, aqui está dividido no meio, esse lado. E esse ponto aqui, ó, que divide o lado ao meio, que é o ponto médio, até o vértice oposto, isso é a mediana. Então, esse ângulozinho aqui, ó, ACB, ângulo externo. E esse AEC, ângulo interno do triângulo, tá? Ângulo externo, tá fora do triângulo, ângulo interno. Vamos ver a questão 2. A questão 2 é para observar aqui a imagem. A gente viu isso e pergunta, aqui diz, ó, sabendo que I é o incentro do triângulo, ó, o incentro tá aqui marcado pelo I, que relação existe entre IA, IC e IB? Então, essas medidas são congruentes, representam a mesma medida. Lembra que a gente pode fazer aqui uma circunferência inscrita no triângulo? Então, IA, IB e IC são congruentes. Essa é a questão 2. Vamos passar para a questão 3. A questão 3 é a questão conceitual e aqui pede para colocar verdadeiro ou falso. Então, primeiro, o ponto de encontro entre as mediatrizes de um triângulo chama-se barincentro. Então, falso. A gente pode verificar isso na parte da explicação, tá? Nas páginas anteriores. O circuncentro é o nome dado ao centro da circunferência inscrita no triângulo, também falso. Ortocentro de um triângulo retângulo é o vértice do ângulo reto, do ângulo reto, verdadeiro. O incentro pode estar localizado na região externa de um triângulo de jeito nenhum. Então, incentro está dentro do triângulo, tá? Incentro é o nome dado ao centro da circunferência inscrita em um triângulo verdadeiro. A gente viu isso, ó, na questão anterior aqui, ó. Incentro dentro e no centro da circunferência que pode ser inscrita nesse triângulo, tá? Questão 4. Então, essa questão 4 é uma questão bem prática. Imagine que isso aqui são 3 quadros em forma de triângulo. Imagine se a gente for colocar esses 3 quadros numa parede e colocar um preguinho aqui para pendurar aqui e aqui. Qual desses quadros ficaria em equilíbrio? O 1, o 2 ou o 3. Então, apenas esse ficará em equilíbrio se esse for um quadro, colocar um preguinho aqui para pendurar, né, nesse lugar, tá? Então, o quadro do meio é o que vai ficar em equilíbrio, tá? Agora, passaremos para a questão 5. Questão 5. A questão 5, deixa eu centralizar um pouco. O triângulo ABC, ele é isósceles. Ele é isósceles significa que esse lado mede 7, já tem marcando, significa que esse outro lado também mede 7. Triângulo isósceles é que possui 2 lados congruentes, 2 lados de mesma medida. Tal que AC, esse lado aqui, é o lado que não é congruente. A medida dele é diferente. E aqui está dividido no ponto médio, tá? E essa linha aqui é a mediana relativa ao lado AC. Então, está dividindo esse lado em 2 partes pela metade. A metade e a metade. Então, está dizendo que o perímetro desse triângulo é 17. Quanto mede essa medida X? Então, se é 17, ó, 7 mais 7 é 14. 7 mais 7 é 14. Se o total é 17, então eu tenho 17 menos 14, sobra 3 centímetros para ser esse lado. 7, 7 e aqui 3. Se aqui é 3, esse ladinho aqui mede 1,5, que é a metade de 3, e esse lado também mede 1,5, que é a metade de 3, tá? Então, resolvida a questão. Letra B. A letra B diz assim: calcule X em grau, sabendo que AH é a altura relativa ao lado BC. Ó. Essa linha aqui é a altura. Isso aqui é a altura, isso é uma reta que a gente chama de perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus. Então, calcule a medida X. Quanto mede esse ângulozinho aqui?
Essa linha está dividida esse ângulo ao meio. Então, aqui eu tenho 56 graus e aqui eu tenho 56 graus. 56 mais 56 dá 112 graus. Se o total do triângulo é 180, então 180 menos 112 dá 68 graus. 68 dividido para duas partes, então aqui ó, vai ser 34 e 34. Então, o valor do x é 34 graus. Questão número 6, é uma questão fácil também. Essa questão número 6 diz assim, deixa eu centralizar. No triângulo ABC, AD é a mediatriz. Essa linha aqui é mediatriz e também é altura. Também forma um ângulo de 90 graus. Relativas ao lado BC. A altura relativa a esse lado. Qual a medida do ângulo DAC? Ó, cadê DAC? Quanto mede esse ângulo DAC? Então, aqui mede 60 mais 90 dá 150 graus. Falta quanto para 180? Falta 30 graus, que é essa medida. 30 graus. E aqui pergunta qual o perímetro. Se esse triângulo é um triângulo, aparentemente é um triângulo equilátero, então aqui, ó, 60 graus, aqui também, né? Então, a gente vai ver aqui que se aqui é 4, 4, aqui é 2 e aqui é 2, então 4 mais 4 mais 2 mais 2, 12 centímetros. Então, o perímetro do triângulo, 12 centímetros. Vamos agora para a página 210, na questão 7. Calcule a medida do ângulo MRN. MRN. Quanto mede esse ângulo aqui? Então, para saber logo essa medida, eu tenho que saber o triângulo todo. Então, a gente vai começar aqui, ó. 48 graus mais 72 graus. 48 mais 72 graus dá 10, vai 1, 120 graus. 120 graus é a soma desses dois ângulos. Significa que o que falta para 180 é 60 graus. Então, aqui vai ser 30 graus e 30 graus, certo? Então, se aqui eu tenho 30, agora eu vou poder calcular o que se pede, a medida desse ângulo. 70 mais 30 graus, 72 graus, mais 30 graus dá 102 graus. Falta quanto para 180? Falta 78 graus. É a medida do ângulo que está sendo pedido. O ângulo mede 78 graus. Agora, a gente vai para o próximo, questão número 8. Calcular o perímetro. Para a gente calcular o perímetro, eu vou fazer numa folha que aqui não tem espaço. Então, a questão número 8, a gente vai fazer na folha parte. Então, a primeira informação que está pedindo, calcular o perímetro, sabendo que é M, ó, isso aqui é uma mediana relativa a esse lado. Está dividindo o lado ao meio. Então, se está dividindo ao lado ao meio, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Então, aqui, 2x menos 2 é igual a x mais 3. Tanto faz colocar x mais 3 igual a 2x menos 2, como 2x menos 2 igual a x mais 3. Eu vou começar assim. Então, a gente vai passar o x para o primeiro membro e o 2 para o segundo membro. Então, a gente vai começar mudando x. Mais x vem para cá menos x. Repete o 3, menos 2 vem para cá mais 2. 2x menos 1x é x, 3 mais 2, 5. Essa é a medida do x. Mas aqui pede para calcular o perímetro, não é o x. Então, eu vou juntar todos do triângulo, como foi pedido. Aqui está o triângulo. Aqui eu tenho 2x mais 3. Aqui eu tenho x mais 1. E aqui eu tenho x mais 3. E o outro, 2x menos 2. Então, eu vou trocar o x por 5 para saber o valor do perímetro. Trocando o x por 5, então aqui vai ser, ó, 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. Aqui é 5 mais 1, 6. 5 mais 3, 8. 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. Então, é só somar. 13 mais 6 mais 8 mais 8. 13 mais 6 é 19. Mais 8 mais 8, 16. E 19 mais 16 dá 35. Então, o valor do perímetro do triângulo, 35 centímetros ou 35 unidades de comprimento.
Passaremos agora para a questão número 9. A questão número 9 diz: calcule x em grau e o perímetro em centímetro do triângulo ABC. Primeiro, a gente vai calcular o valor desse x. Então, aqui eu tenho 51 graus mais 80 graus. 51 mais 80 graus, eu tenho 131 graus. 131 graus. Falta quanto para 180? Então, eu vou fazer 180 graus menos 131 graus. Pegando emprestado aqui, fica 7, aqui 10. 10 menos 1, 9. 7 menos 3, 4. 1 menos 1, 0. Então, o x aqui é 49 graus. Agora, a gente vai para o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu vou somar 3 mais 2,5 dá 5,5. Se isso aqui é a mediana e aqui é 2, aqui também é 2. Então, 3 mais 5,5 dá 3 mais 2,5 dá 5,5. 5,5 mais 4 dá 9,5. Então, o perímetro igual a 9,5 centímetros. Passaremos para a questão 10. Questão 10 diz assim: os lados congruentes de um triângulo isósceles medem 18 centímetros. A mediana relativa ao outro lado desse triângulo divide esse lado em dois segmentos com medidas que podemos representar por 2x e x sobre 2 mais 6. Qual é o perímetro desse triângulo? Então, esse é o esquema da questão. Então, a gente tem um triângulo isósceles com dois lados iguais valendo 18 e a base dividido ao meio, onde uma parte é 2x e o outro é x sobre 2 mais 6. Se isso aqui é o meio, esse lado é igual a esse. Então, foi o que eu fiz aqui, 2x igual a x sobre 2 mais 6. Para resolver isso aqui, eu preciso fazer o MMC de 1, 2 e 1, que vai ser 2. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2, 4, repete o x. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes x é x. 2 dividido por 1 é 2, vezes 6, 12. Então, vou passar o x para o primeiro membro. Vai ficar 4x menos 3x igual a 12. 4x menos 1x, desculpe. 4x menos 1x dá 3x igual a 12. X é igual a 12, dividido por 3, x é igual a 4. Achei o valor de 4, mas ele quer o perímetro. Então, aqui eu tenho que calcular o valor desses dois ladinhos. Esse aqui é 2 vezes 4, que é igual a 8. E esse daqui, 4 dividido por 2 mais 6. 4 dividido por 2 é 2, e 2 mais 6 igual a 8, ó. 8 e 8. Então, o perímetro é 18 mais 18 mais 8 mais 8. 4 vezes 8, 32 é 3. Então, dá 52 centímetros. É o valor do perímetro desse triângulo. Então, aqui eu fiz o esquema da questão número 11. Diz assim: durante a construção de um condomínio formado por 3 prédios, a construtora pretende estocar os materiais em um único local que esteja à mesma distância dos 3 prédios. Então, num local que distem igualmente dos 3 prédios. Que ponto é esse do triângulo? Então, esse ponto a gente viu que é o circuncentro. Tá? A gente pode verificar isso olhando na parte conceitual. Então, a gente vai ver a instrução para a questão número 12. A questão número 12 diz assim: calcule a medida de cada ângulo indicado na figura. Então, ângulo A, B, C, D, E e F são 6 ângulos. Sabendo que I é um incentro do triângulo ABC. A medida de ABC é x menos 40, BAC é x e ACB 40. Então, a gente vai passar aqui para o esquema de resolução. Ó, ABC x menos 40, BAC x e ACB 40 graus. Vamos descobrir logo a medida do x. Então, resolvendo aqui a questão, eu tenho que x mais x menos 40, que é esse aqui, mais 40 graus, e isso tem que dar 180 graus. Mais 40 com menos 40 dá zero. X mais x é 2x igual a 180 graus. X é igual a 180 graus dividido por 2. X é igual a 90 graus. Essa é a medida x. Então, fazendo aqui as divisões, eu vou poder saber que aqui, ó, aqui tem o ângulo A e o ângulo B, e eu vou fazer a soma
aliás, a divisão desse ângulo aqui. Esse aqui é o ângulo A e aqui é o ângulo B. Se aqui é 90 graus, então aqui é 45 graus e aqui também 45 graus. Esse ângulo é 90 menos, veja que x é 90. 90 menos 40, então aqui dá 50 graus. A metade, que é o ângulo C e o ângulo D, então aqui se esse mede 50 graus, aqui é 25 e esse aqui também é 25. E esse ângulo é 40, então aqui o F é igual a 20 e o E também é igual a 20 graus. Todos medidas em graus, tá? 25 graus. Essa é a questão número 12. Vamos agora à questão